dependente do seu amor. Sou dependente do seu agir em minha vida. Sou dependente dos seus cuidados. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Quando estou fraco, tu me... Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, por favor. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Você pode acompanhar pelo telão, você que está em casa pode acompanhar aí na TV onde você está assistindo, ou na sua versão, no seu celular, ou na sua Bíblia convencional, como você achar melhor. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 ao verso 13. Você sabe que nós estamos nesse mês celebrando sobre o tema O Perfeito Poder do Amor, e nós ministramos a semana passada, e hoje nós vamos ministrar mais 2 subtemas desse tema, que dá, na verdade, 8 temas. Teremos mais 2 a semana que vem, e mais 2 também no dia 26, onde nós celebraremos a nossa ceia. Vamos lá, então. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ainda o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Amém? O perfeito poder do amor. Na semana passada nós falamos sobre o amor, dizendo que ele é a maior força positiva para o mundo. E também falamos que ele é uma força terapêutica, ou seja, não somente uma força positiva, mas uma força terapêutica. O amor tem essa capacidade de trazer tudo aquilo que nós precisamos na área das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ele tem esse poder de penetrar não somente na nossa mente, no nosso intelecto, mas no nosso coração, não é? Ele pode entrar e penetrar no nosso espírito, na nossa alma, e fazer uma mudança, uma revolução na nossa forma de ver a vida e de enxergar. Essa força que é positiva no mundo e terapêutica, ela na verdade é Deus amando os homens. É o oxigênio das relações humanas, e o mundo
para o mundo dos viventes, onde não há amor, você percebe carência, e essas carências gerando rombos na alma, no espírito das pessoas, não é? A Bíblia fala muito sobre essa questão do amor. Quando nós olhamos em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 8, lemos: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. A palavra cobrir aí não tem nada a ver com esconder, com não tratar, mas a palavra cobrir tem na sua conotação a ideia de que o amor ele trata, ele perdoa, ele apaga, ele justifica em Cristo Jesus multidões de pecado. Por quê? Porque o pecado deprime, o pecado gera angústia, o pecado mata o nosso amor próprio, traz desgosto e tira a beleza da vida. Quando nós falamos de amor, nós falamos de algo que ele, quando não temos, ele apaga, ele arranca isso. O pecado afasta, né, ou nos afasta de Deus. Só o amor pode perdoar e eliminar esses males da nossa vida e do nosso coração. O pecado também tem um outro poder, ele paralisa, ele não somente mata, mas ele paralisa. E o pecado cobra caro quem o pratica. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quando nós falamos de pecado, nós falamos desse salário que ele cobre. Ele tem o poder de nos destruir, ele tem o poder de nos matar, ele tem o poder de nos afastar de Deus. O pecado gera isso. Mas o dom gratuito de Deus é o amor, porque Jesus é o amor de Deus revelado a nós, dado a nós, e é esse amor que nos dá a vida eterna, não é? Quando você, nas suas relações, no seu dia a dia, você vê muitas pessoas em situações ou em situação de pecado. E quando você olha para essa pessoa, para essas pessoas em situação de pecado, o que você percebe? A que conclusão você chega? Na verdade, somente o amor, com a capacidade que ele tem de curar e de perdoar, pode ajudá-las a vencer. Elas precisam desse amor de Deus, o amor que nós damos, que nós entregamos, que nós praticamos a ela. O amor faz diferença na vida das pessoas. Mas quando nós falamos de amor, e num conceito bem religioso, na nossa concepção de amor, nós, embora a Bíblia nos esclareça o que de fato é o amor, nós ainda temos o conceito grego, ainda temos o conceito ocidental do que é amor. E a gente tem que o amor é um sentimento. E o amor nunca foi e nem será um sentimento. O amor, ele é expressado por atitudes, mas ele não é um sentimento, ele é um mandamento. E ele se divide, ou nós podemos interpretá-lo de duas formas. O amor que nós damos a Deus, esse é o amor incomparável e absoluto. E é por isso que existem dois mandamentos falando sobre amor. E o primeiro é que eu devo amar a Deus com toda a minha inteligência, sabedoria, conhecimento, força, vigor, virtude. Deus deve ser amado por mim, por você, por nós, acima de tudo e de todos. Eu tenho que amar a Deus mais do que eu amo pessoas, mais do que eu amo meus filhos, mais do que eu amo a minha esposa, mais do que eu amo a Deus, mais do que eu amo qualquer coisa. Deus tem que ser amado acima de tudo e de todos. O amor de Deus nunca, jamais pode ser negociado. Esse é o amor que Deus exige que eu tenha com Ele. Jamais eu posso comparar o amor que eu tenho por uma pessoa com o amor que eu tenho por Deus. Esse é o amor que eu devo ter por Deus. Esse é o primeiro mandamento. Ele não fala de sentimento, ele fala de mandamento. Eu tenho que amar a Deus dessa forma. Com tudo que eu tenho, com tudo que eu posso, com tudo aquilo que está dentro de mim, o amor de Deus deve ser expressado em cada célula do meu corpo, em cada poro de mim tem que fluir esse amor de Deus. E o segundo mandamento é que eu devo amar o meu próximo. Mas ele não é um sentimento, ele é um mandamento.
Eu devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Ou seja, esse amor que eu dou por ele não está ligado, não está atrelado ao que eu sinto. Não está atrelado à maneira como eu te olho, a uma forma como eu te vejo. Ah, mas eu gosto mais de fulano. O gostar não está relacionado ao amor, não é? Na verdade, gostar está mais relacionado a paladar do que a sentimento. Mas nós gostamos de chamar, ou amamos falar que nós gostamos, não é? Então, quando nós falamos de amar pessoas, nós não estamos falando de um sentimento, nós estamos falando de um mandamento. E esse mandamento diz a forma, a maneira como eu devo amar as pessoas, querendo sempre o bem delas, ainda que eu não goste delas, ainda que eu tenha que suportá-las, e a melhor maneira, e a Bíblia me manda suportá-la em amor. Por isso, quando eu envolvo o sentimento na forma de amar, naturalmente eu me torno um acepcionista, eu faço acepção de pessoas. Eu não vou ajudar pessoas que eu não gosto, por exemplo. Eu não vou ajudar pessoas que eu odeio. Eu não vou ajudar pessoas que não têm relacionamento comigo, com quem eu não tenho liberdade, amizade ou intimidade. Porque se eu envolver sentimento, é isso que eu vou fazer. Mas a Bíblia nos fala que o amor é um mandamento. E como mandamento, eu devo amar como Deus me pede. Eu devo amar como Deus quer. Eu devo amar como Deus exige de mim que eu ame as pessoas. O amor exige transparência, o amor exige lealdade. O amor exige que nós trabalhemos sempre com a verdade sobre ela. O amor exige que nós reconheçamos os nossos erros, que admitamos os nossos erros e que tratemos com os nossos erros. O amor é sempre assim. Todos os dias nós vemos pessoas e nós falhamos, nós erramos com elas, elas erram e falham conosco, porque a relação humana é assim. Infelizmente é assim. Mas aonde existe amor, existe conserto, existe tratamento, existe direcionamento de Deus para que tudo seja tratado e nós possamos caminhar. Isso é a relação de amor, não é? Nem sempre as pessoas fazem o que eu gosto ou o que eu quero. E nem sempre eu vou fazer a elas o que elas gostam e o que elas querem. E é por isso que a nossa relação, ela deve ser conduzida em amor. Mas um amor bíblico, não um amor emoção. As emoções mentem para nós. As emoções nos enganam. As emoções, elas vão falar para mim uma coisa que não é verdade e que a razão não está me dizendo isso. O amor, não é? Quando ele é verdadeiro, ele é racional. Ele é inteligente e sábio. Ele sabe o que ele diz, porque diz e como diz. E ele reconhece quando ele extrapola os limites dentro da sua relação. Por isso, o amor tem essa capacidade. O amor não é somente a força ou a maior força positiva do mundo. Ela é também terapêutica. Mas ela não é somente terapêutica, ela também é uma força motivadora. O amor, ele tem esse poder de nos motivar. Ele nos motiva, ele nos conduz, ele nos leva, ele nos impulsiona. Amados, nada tem mais poder para motivar uma pessoa do que o amor. Mas eu falo da motivação correta. Eu falo da motivação santa que nasce no espírito do homem e dos homens e das mulheres cujo coração está em Deus, e outras que, amadas, podem vir e ser transformadas pelo poder do amor de Deus que nós expressamos a elas. O amor de Deus motiva, por exemplo, o crente a crescer em Deus. E ela leva o pecador a abandonar o pecado, a mudar o seu estilo, o seu comportamento de vida, a sua maneira de pensar, para que tanto o cristão como não, em Cristo Jesus, óbvio que se tornam cristão, ambos vivam cheios de esperança e tenham aí o amor que Cristo é capaz de gerar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 ao 16, lemos o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos mais deste modo. Para nós entendermos esse versículo, nós precisamos voltar para o capítulo 13 de 1 Coríntios, o versículo 11, quando ele fala sobre o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Esse texto, ele está falando e relacionando a forma e a maneira de amar. O amor cresce, o amor fica adulto. O amor sai da fase da infantilidade, como toda relação. E é por isso que ele diz, quando eu era menino, quando eu era uma criança espiritual, eu entendi o amor de uma forma. Mas quando eu cresci, eu passei a entender o amor como de fato ele é. E então eu deixei as coisas de menino. Ele está tratando da relação do amor. Ele está falando a forma como eu, como cristão, preciso viver na prática, não conceitual, mas na prática raiz daquilo que é o amor de Deus. Ele diz no versículo 8 que o amor nunca falha. Então, quando eu amo na prática e de forma como a Bíblia me ensina, o amor não falha. Mas o amor não falha com quem? Comigo. O amor não falha comigo. Eu amar alguém pode não trazer para mim o resultado que eu gostaria, mas o amor não falhou comigo, porque eu não tenho culpa de ter amado pela metade, ou 20%, ou 30%, mas eu tenho a consciência tranquila de que eu amei. Foi assim que Jesus falou acerca de Judas. Ele disse: todos quantos o Pai me deu, todos vieram a mim, e eu amei a todos eles, até mesmo o filho da perdição. E ele amou até o fim. Ele não escolheu. Judas o traiu. Judas o feriu. Judas o entregou para ser crucificado. Óbvio que Judas representa todos nós. Não é somente Judas. Judas representa todos nós. Nós entregamos Jesus na cruz porque ele morreu por causa do nosso pecado. Mas ele está dizendo: eu amei. Eu amei a todos. Eu me entreguei por completo. Eu dei tudo de mim para que ele pudesse ser salvo, mas ele escolheu não ser. Portanto, quando você ama, você não está procurando saber se você é amado, mas você ama porque existe um mandamento de Deus para você amar. O amor me motiva a acreditar que as pessoas são capazes de mudar. No amor, por exemplo, não existe desânimo, mas onde não existe amor, não existe ânimo, não existe esperança, não existe força. Mas onde há amor, você vai ver pessoas imparáveis, você vai ver improváveis fazerem coisas que jamais achariam que seriam capazes de fazer, porque o amor motiva. O amor dá um novo colorido, torna-as incansáveis, imparáveis, obstinadas por alcançar o objetivo de ver aquilo que vem da parte de Deus e não desistem nunca. O amor, ele tem esse poder de nos motivar. O mundo de hoje precisa desse amor. O amor faz com que eu acredite no outro, ainda que o outro me dê razões para eu não acreditar nele. Mas o amor me faz acreditar no outro. O amor me faz olhar a qualidade que o outro tem e exaltar a qualidade que o outro tem. A Bíblia diz em Romanos 5,5 que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele não disse que será derramado. Todo homem, toda mulher de Deus, toda pessoa que professa Jesus e é selado com o Espírito Santo, o amor de Deus é derramado no nosso coração. Ele está disponível para nós. Portanto, se eu uso, eu recebo mais. Se eu não uso, eu não recebo mais.
O amor é para ser gasto, o amor é para ser usado, o amor é para ser utilizado todos os dias, como nós usamos água, como nós usamos a comida para nos alimentar. Eu falei de manhã que nós estamos no mês e a mídia diz que o amor está no ar. Eu fiz uma comparação, não é? O oxigênio está no ar. Você sabe que esse ambiente tem oxigênio, mas o oxigênio que está no ar não muda a sua vida e nem te faz sobreviver. Você precisa inspirar, você precisa puxar para dentro de você. Se você não inspirar oxigênio, se você parar de inspirar oxigênio, você vai morrer. Então, ele fora do seu corpo não muda a sua vida, nem te sustenta com vida. O amor precisa ser inspirado do mesmo jeito. Eu preciso jogar, eu preciso entronizar o amor de Deus e praticar esse amor. Não adianta o amor estar no ar, o clima ser de amor. O amor não faz clima. Nós, amando, geramos um clima de amor. Mas o amor que está no ar não muda nada. Jesus Cristo está aí disponível para todo mundo. E Ele é o amor de Deus. Mas se as pessoas não o aceitarem, não se entregarem, não se renderem a Ele, Jesus não pode mudar a vida de ninguém. Sabe, amados, há uma coisa que às vezes a gente fala e choca as pessoas. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Crer que Deus existe não muda a vida de ninguém. Crer em Jesus Cristo como o único Filho de Deus não muda a vida de ninguém. Crer no único Deus vivo e verdadeiro não muda a vida de ninguém, de absolutamente ninguém. E é por isso que a Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam. Eu preciso crer, mas eu preciso receber esse Jesus. Eu preciso ser filho desse Deus poderoso e maravilhoso. Não basta eu crer que Ele existe. O diabo também crê, teme e treme. Isso não mudou a vida dele. Muito pelo contrário, ele está debaixo de condenação. Eu creio em Deus. Tá, e daí o que isso muda? Absolutamente nada. Eu creio que esse remédio vai me curar. Você toma ele? Não, então não vai te curar. Porque você precisa crer que esse remédio vai fazer um efeito, mas você precisa beber. É por isso que Jesus diz que a carne dele verdadeiramente é comida e o sangue dele verdadeiramente é bebido. Ele não está falando de alguém que come a carne, ele não está falando de alguém que bebe o sangue, ele está falando de alguém que tem experiência com ele, de alguém que tem vínculo de amor com ele, de alguém que tem vínculo de vida com ele, de alguém que tem um relacionamento de profundidade com ele, de alguém que o recebe como seu Senhor e seu Salvador e se submete a esse senhorio de Jesus na sua vida, amando-o como declara o primeiro mandamento. O amor de Deus está derramado no nosso coração e ele é um combustível diário, né, que faz com que haja, por exemplo, tolerância, com que eu pratique o perdão. O amor, ele me renova, como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a minha vida. E por que as misericórdias do Senhor se renovam? Porque o amor de Deus me renovando a cada manhã. O amor de Deus me resgata, o amor de Deus me dá a chance de recomeçar quantas vezes for preciso. Muitas relações entre os seres humanos, quando acaba, não há mais recomeço. Mas com Deus, enquanto existe vida, é possível recomeçar. Porque o amor ele sempre dá a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance. Enquanto houver um fio de esperança, o amor está dando oportunidade a ele, a ela, a mim, a nós, a vida. O amor é assim. O amor, ele olha as pessoas sempre acreditando que elas são capazes de mudar e de melhorar. Não importa quanto tempo vai levar. Enquanto você tem vida, você acredita e profetiza que essa pessoa é capaz de mudar. Deus é assim. Deus é amor, Deus insiste. Quem ama com o amor de Deus faz o mesmo. Não para, não desiste, não retrocede, está sempre pronto a avançar, a ir além, a ir a segunda milha pelo próximo e com o próximo. Cumpre o propósito de Deus, que é amar, porque Deus ama amar. Quando nós falamos dessa motivação, o que é que rouba as nossas motivações? Em relação ao outro, em relação às nossas relações, o que motiva? O que rouba o nosso ânimo? Primeiro é a não prática do amor, porque se eu tenho amor, eu estou sempre pronto a perdoar, eu estou sempre pronto a tolerar,
Eu estou sempre pronto a ir até a segunda milha. Eu estou sempre pronto a ver qualidades e exaltar a qualidade no outro. Lembra-me que certa feita, eu falei de manhã, um casal nos procurou há algum tempo, já alguns anos atrás, e ela então, aliás, ele começou a falar, eu falei assim, o que você tem para me dizer da sua esposa? E ele descarregou um caminhão de coisa ruim da sua esposa. Falou um monte dela, mas disse um monte. Se eu vou expressar aqui, ele falou o diabo dela, não é? E chegou a vez dela, e ela queria cortar, eu falei, não, deixa ele falar, deixa ele pôr tudo para fora. E ele pôs. Pelo menos eu acredito que ele pôs tudo para fora. Depois chegou a vez dela, ela descarregou o diabo e os demônios também na vida dele. E disse o diabo, e eu lá conversando, ouvindo, quando ele disse, eu falei, Deus, o que eu vou falar para esses dois? O que eu posso dizer? Aí me deu uma crise de riso, eu comecei a dar risada e chamar os... Falei, mas vocês são burros demais. Eu olha, até hoje eu não tinha visto um casal tão burro como... Falei, desculpa, eu não estou ofendendo o animal, mas vocês são burros demais. E depois da quarta vez que eu chamei eles de burro, o irmão falou assim, peraí, pastor, o senhor está me chamando de burro? Eu falei, tu, sem ofender o animal, mas você é burro demais. Você é muito burro. E ela, é mesmo, mas você também é burra. Você também é muito burra, mulher. Aí os outros ficaram de pé e falaram assim, eu quero saber o que nós somos burros. Eu falei, porque isso tem que ser muito burro para ver tanto defeito numa pessoa e casar com ela. Tem que ser muito anta, muito burro para se apaixonar por tanto defeito numa pessoa só. Aí o cara falou, não, mas quando eu me apaixonei por ela, ela não tinha defeito. Então como é que ela era? Ela era assim, 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 assim. Aí começou, nossa, levou a menina no terceiro céu e trouxe, falou e tal, tal. E aí depois ainda falou, e depois que nós casamos, é uma boa mãe. Aí isso começou a falar. Eu falei, e você? Não, ele também é. Ele também é, pastor. E os dois começaram a falar e por qualidade. Eu falei, vocês estão vendo? Quando vocês quando deixou o amor esfriar, você exaltou o que? Os defeitos. E os defeitos soterraram as virtudes. É assim que casamento acaba, é assim que relações se destroem, porque a gente começa a ter um instinto de vingança e começa a exaltar o defeito que o outro tem. Todo mundo erra, ninguém é perfeito. Somos perfeitos em Cristo Jesus, nós estamos em obras. Eu falo com você hoje, amanhã você fala comigo, e assim a gente vai, mas quando existe amor, existe tolerância, existe perdão, existe resiliência, e a gente continua profetizando que o outro tem qualidade, que o outro tem valor, que o outro é excelente naquilo que ele está buscando fazer. Se nós exaltamos qualidade, nós motivamos o outro a melhorar. Nós motivamos nós mesmos a continuar profetizando sobre a vida do outro. Nós continuamos acreditando que o outro é capaz de mudar, mesmo que ele não mude, o tempo não é seu. Foi isso que Jesus disse. Jesus amou Judas até o último instante, mas depois que Judas, fez o que fez, Jesus falou para o Pai, eu amei ele. Judas não entendeu o meu amor, mas eu o amei. E eu amei até o último instante, até o último segundo, até a última possibilidade, até o último fio de esperança, eu amei. Sabe o que isso acontece? Não te deixa com culpa. Não te deixa, amado, com aquela sensação de falha, de fracasso, de que você não fez o que você tinha que fazer. Mas se você envolver sentimento na relação de amor, desculpa, você não é assim. Você não será assim, porque os sentimentos nos enganam, os sentimentos mentem para nós. Os sentimentos, eles bloqueiam a nossa capacidade de amar, porque a gente quer sentir para amar. Mas a Bíblia não fala de sentimento. A Bíblia fala que o amor, e é interessante porque quando você olha, por exemplo, o versículo 4 de 1 Coríntios 13, diz assim, o amor é sofredor. Como que pode? 1 Coríntios 13, verso 4, por favor, coloca para mim. Não. O amor é sofredor. Como que o amor pode ser sofredor? Mas ao mesmo tempo em que o amor é sofredor, ele é benigno. O que é a benignidade, senão a disposição de ser bom? E toda pessoa que se dispõe a ser bom, ela vai sofrer.
O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, ele não se ensoberbece, ele não se porta com indecência, verso 5, ele não busca os seus próprios interesses. O interesse no amor é no outro. É que o outro voe voos que ele não fez. É que o outro suba degraus que ele não subiu. É que o outro alcance níveis que ele não alcançou. Porque quem ama está sempre empurrando o outro para cima e não para baixo. Agora, quando há egoísmo, quando há um pensar só em mim, eu não estou preocupado com o outro, estou preocupado comigo. E ele continua dizendo que o amor não folga com a injustiça, e ele vai para o versículo 7 dizendo, o amor tudo sofre. Veja, no verso 4 ele diz que o amor é sofredor, e no versículo 7 ele diz que o amor tudo sofre, mas ele sofre crendo, ele sofre esperando, ele sofre suportando. O crer, esperar e suportar significa que o amor, ele passa por tudo profetizando que o outro vai ser melhor, que o outro vai passar, que o outro vai vencer, que o outro vai crescer, que o outro vai se tornar uma pessoa melhor, que o outro vai ser salvo, que o outro vai se tornar a pessoa padrão que Deus quer. Ele está embutido no texto, porque quando eu digo, olha, o amor tudo sofre, mas ao mesmo tempo que sofre, ele crê. Para eu crer, então eu declaro isso. Sabe, amado, muitas pessoas estão morrendo e desanimadas e roubadas no seu ânimo, porque a gente mais profetiza palavras negativas. A gente profetiza mais aquilo que o inferno manda do que o que Deus manda. A gente vê muito mais defeito do que qualidade. E as pessoas não suportam ouvir sobre os seus defeitos. A gente não suporta ouvir sobre os nossos defeitos. Quando alguém fala dos nossos defeitos, você não me ama. Não. Mas se alguém não apontar aonde eu estou errando, como que eu vou melhorar? Se alguém não apontar onde que eu estou falhando, como que eu posso melhorar? Mas a gente ainda é menino quando se trata dessas coisas. Nós ainda somos crianças quando se trata dessas coisas. É por isso que Paulo disse, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, mas depois que eu cresci, que eu via ser um homem adulto, eu deixei as coisas de menino. A relação passa a ter um outro nível, chega num outro estágio, num outro nível de crescimento. Sabe, Paulo, quando ele era um menino da fé, ele dispensou Marcos. Ele não quis Marcos. Porque Marcos era um adolescente, não suportou a primeira viagem missionária e quis voltar, quis desistir, mas ele ainda, Paulo, com todo o conhecimento, ele ainda era um menino, ele falou, não quero Marcos comigo, eu não vou levar Marcos comigo. Ele preferiu romper com Barnabé, e Barnabé preferiu romper com ele, porque Barnabé viu, Paulo consegue suportar, mas Marcos não, eu vou ficar com Marcos. Vai, Paulo, vai você. Paulo chamou Timóteo, foi com Timóteo, e Barnabé ficou com Marcos. Mas lá no final da vida, Paulo, pronto para morrer em Roma, passando os seus últimos julgamentos, ele diz, manda-me Marcos, chama Marcos para vir ter comigo, porque ele me é muito útil. Você já pensou se Barnabé não ficasse com Marcos? Talvez Marcos não tivesse os últimos dias da vida de Paulo, consolando, confortando, conversando e ajudando Paulo. Quando nós amamos, nós acreditamos nas pessoas e vemos que elas são capazes. Muitas mulheres não veem seu marido mudar, porque elas não profetizam sobre ele e amam com sentimento e não amam com a razão e com a palavra de Deus. O amor motiva a gente a não desistir nunca, a não parar jamais. Mas o amor também, ele tem um outro elemento. O amor, ele é uma força que agrega. E ele agrega não para fazer ajuntamento, ele agrega para unir. Nada tem mais poder para agregar pessoas e gerar, unir e gerar comunhão entre as pessoas do que o amor. Porque o amor, ele tem o poder de atrair. E ele atrai para agregar. E ele agrega para unir pessoas. E nessa unidade, não é? Ela faz a unicidade, torna um. Eu falei hoje de manhã, e quero que você entenda o que eu estou falando. Existem bênçãos na vida que ela é individual, ela é para você. Ela não é de mais ninguém, ela é sua. Na sua busca pessoal, essa bênção está sobre você e ela é sua.
ela é para você. Mas existem bênçãos que ela é para o corpo, ela é coletiva, ela é derramada para quem faz parte do corpo, para quem está no corpo. Se você não está no corpo, você não consegue desfrutar disso. Certa feita eu estava andando na estrada, e eu vi uma mangueira, todo mundo sabe o que é, né? Um pé de manga, e eu vi uma parte dela seca, e eu parei na estrada para olhar. Uma parte da mangueira estava seca, com fruta, outra parte estava, estava verdinha, viçosa, com fruta, outra parte estava seca, morta, mas estava no mesmo caule, estava no mesmo tronco. Mas Deus falou comigo tão forte que há muito tempo atrás eu usei isso numa ministração que eu dei aqui na igreja. Deus falou no meu coração, assim tem muitas pessoas, elas estão no corpo, mas elas já não bebem mais da seiva. Elas já não fazem mais, os vasos linfáticos não passam mais nelas. Já não existe mais fotossíntese para aquele galho. Ele vai morrer, vai morrendo, até que vai cair e vai sair fora. Assim tem pessoas que estão dentro da igreja, mas por não amarem, elas são como galhos secos, apenas conectadas à árvore, mas não bebem da ceifa, não bebem da bênção, não desfrutam daquilo que é coletivo. E sabe por que elas se desconectam? Porque são poços de mágoa, de ressentimento, de azedume, são poços de negatividade, são poços de perfeccionismo. E se as pessoas não pensarem como ela não aceita, ela separa, ela foge, fala ela pessoa. Então as pessoas às vezes estão, mas não estão. Dizem que são, mas não são. E o corpo de Cristo tem que ter eu não só agrego, mas eu me uno. E nessa unidade há a unicidade, o fazer o corpo. E a bênção que é para o corpo tem que passar por mim. Veja, uma árvore, ela tem o sol que faz com ela, a claridade que faz a fotossíntese, tem a raiz que vai buscar a água, né, e todo o alimento, e aquilo passa pelos vasos linfáticos da árvore, conectado com a claridade e o sol, faz a fotossíntese e alimenta a árvore e vai gerar o seu fruto, vai dar flor e gerar o seu fruto. Mas aquele galho que está nela seco, ele passa e não vai nela, porque não tem mais vida. Infelizmente não tem mais vida. Até que cai. Sabe, existem pessoas que elas não agregam, elas não conseguem, elas agregam, mas elas não conseguem se unir. E nós precisamos entender, e a gente acaba ficando fora de bênçãos coletivas, daquilo que é para todos nós. Hoje de manhã eu estava brincando com o Alex. O Alex falou, poxa, pastor, o irmão falou para mim da ministração, foi uma ministração tão poderosa de manhã no segundo culto, e eu quero à noite eu vou vir para receber essa palavra, porque eu quero ser abençoado. Eu falei assim, a porção da noite não é a porção das 11. Você esteve aqui, mas você não estava lá, essa você perdeu. Ele olhou para mim, eu falei, mas é verdade. É verdade. A porção do primeiro culto não é a porção do segundo culto, que não é a porção do terceiro culto. Em cada culto existem pessoas diferentes. Deus dá a porção para cada um conforme a necessidade, a fé que cada um busca. Mas a porção das 11 e a porção das 8 não é a porção das 18. Pode ser maior, menor, eu não sei, mas não é a mesma. Por quê? Porque agora que nós estamos aqui formando o corpo. Nós não estávamos antes. Mas e a bênção individual? Você recebeu. A bênção que é minha, você recebeu, mas e a coletiva? Você estava aqui? Não, então você não recebeu. Nós precisamos ter maturidade para entender isso. Quando as pessoas deixam de congregar e não vão mais à igreja, elas recebem bênção individual, sim, e a bênção coletiva não recebem. Por quê? Porque não tem. Porque não vão, porque não participam, porque não estão presentes. Ah, perderam salvação? Não estou falando de salvação. A salvação não depende disso. Mas congregar é aonde eu recebo a bênção que é coletiva. É a bênção que é para todos. Quem não esteve ali no monte no dia que Jesus fez o milagre da multiplicação, não comeu do pão. Ouviu falar.
Olha, Jesus multiplicou alguns pãezinhos e alguns peixes, a gente comeu que a barriga ficou desse tamanho. Você trouxe algum pedaço para mim? Não. Ah, poxa, mas sobraram 12 cestos, mas ele mandou guardar. Mas eu não posso pegar? Não. Por quê? Porque era para aquela hora, era para aquele momento, era para aquele instante. E você não estava ali, então você perdeu. Na vida espiritual, existe o vento da oportunidade. E quando a gente perde o vento da oportunidade, a gente espera outro, mas aquele não volta mais. Aquele já foi. Aquele passou. Poxa, como eu gostaria de estar lá. Amém. E eu sei que você gostaria. Você tem N motivos para não estar lá e são muito claros e talvez convincentes para você. Mas não significa que você vai receber aquilo porque você não estava lá. E isso é o amor de Deus. É assim que Deus ama. Existem coisas que é coletivo. E todos nós vamos receber se estivermos no coletivo, no corpo, agregado, sabe, juntos. Mas existem coisas que não. Nós tivemos cultos de avivamento na igreja, poderoso. Muitas pessoas foram batizadas. E aí na segunda-feira a gente encontrava com os irmãos. Poxa vida, pastor, eu perdi. Aí o irmão falou, perdi? Não, deixei de ser abençoado. Não, se você deixou de ser abençoado, você perdeu a bênção daquele dia, daquele momento, daquela hora. Sabe, amados, o amor, ele traz prazer para a gente estar na casa do Senhor. O amor nos dá alegria de estar na casa do Senhor. Eu não vou na casa do Senhor. Há duas coisas que devem me levar à casa do Senhor. Duas coisas. Davi nos ensina isso. A primeira coisa é Deus. Ah, mas Deus eu adoro em qualquer lugar, eu celebro em qualquer lugar. Jesus ensinou aquela mulher ali no tanque, e isso é um fato, é uma verdade, não tenha dúvida. E a adoração, você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Mas a segunda coisa que Davi fala é: quanto aos santos que há na terra, neles está o meu melhor prazer. Eu vou à igreja encontrar com os santos e junto com os santos celebrar, glorificar, exaltar. Mas quando não há amor, eu sou roubado no meu ânimo de estar naquele lugar. Eu sou roubado no prazer de estar naquele lugar. E eu chego, sento, levanto e vou embora, e eu não sinto nada. Ah, pastor, hoje eu fui no culto, mas eu não senti nada. Mas e quem disse que você veio no culto para sentir alguma coisa? Ah, pastor, eu fui no culto e senti dor de barriga. Tudo bem, dor de barriga. Ah, eu senti meu coração bater forte, teve uma arritmia. Mas porque você creu. Porque é o crer que me faz sentir. Eu não sinto para crer, mas porque eu creio, eu sinto. Eu sinto a presença, eu sinto toque, eu sinto mover. E é esse que o amor faz. O amor, ele agrega, o amor, ele une as pessoas. O amor, ele faz, e nessa comunhão Deus impetra bênção e vida. Salmo 133. O amor, ele tolera, porque ele vê mais virtudes do que defeito. Os defeitos depreciam, o amor valoriza, exalta, encoraja, sempre acredita que existe algo melhor no outro. O amor une, porque agrega, e ele agrega para unir. Une as partes e faz o todo. O ajuntamento não faz isso, mas o amor agrega e une e faz o todo. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu contei essa história hoje de manhã, e isso é uma verdade. Um trem descarrilou e chamaram um engenheiro para içar esse trem, essa máquina. E ele chegou lá, não tinha nada, tinha um guincho que podia, mas precisava amarrar ele para içar, e não tinha corrente suficiente. Então, conta-nos essa história, que existia cordas, e ele então pegou uma corda e calculou, ele foi colocando peso na corda, até que a corda estourou. Quando a corda estourou, ele tirou novamente e ele foi colocando, tirou um peso e foi erguendo até a altura que ele precisava. Porque uma coisa é você erguer do chão, outra coisa é você erguer X metros, Porque aí tem a gravidade que puxa, então você precisa de mais resistência. Os engenheiros que expliquem isso, Quanto mais alto, mais força você precisa, porque a gravidade puxa mais. E ele fez o cálculo, e aí ele falou assim: eu preciso de tantas cordas.
E ele então pegou as cordas, fez uma corda só, amarrou, mandou passar no lugar do trem, e içou o trem até a altura que ele precisava e colocou no trilho. Aí um rapaz, um dos técnicos lá, uma das pessoas que estava ajudando, falou assim: rapaz, como é que você descobriu isso? Ele falou: é simples, é simples. Quando você pega as partes e soma e faz ela fica mais forte. Às vezes, amado, nós somos como é que eu posso dizer? A soma das partes, ela dá um resultado. Mas, quando eu somo várias coisas, eu somo 10 itens, eu tenho 10. Mas quando eu pego aqueles 10 itens e junto tudo, o que eu tenho? 1. Muitas vezes nós estamos em 1000 pessoas dentro da igreja. São forças separadas. Nós somamos. E nessa soma, nós fracionamos força. Mas quando nós nos unimos, nós somos um. Quando nós unimos as partes, quando nós somamos as partes, nós temos uma soma. Mas como nós unimos as partes, nós temos uma unidade. E é aí que está a nossa força. É por isso que a Bíblia diz que quando nós nos juntamos, nós formamos o quê? O que nós juntamos, amados? Quando nós nos juntamos, nós formamos um corpo. Um corpo. Quando você está dentro da igreja, celebrando, você é um corpo aqui dentro. Quando você está na sua IC, você é um corpo. E é nesse corpo. E quando tem o corpo, o que precisa? Todo corpo, para ter vida, precisa do quê? Oxigênio, ok. Para ser inteligente, ele precisa do quê? De um cérebro, de um cabeça. Quando nós unimos o corpo, o cabeça vem e domina o corpo. E ele ele traz a manifestação do seu poder sobre a nossa vida. Quando em casa nós somos um corpo, Deus opera. Porque o cabeça tem autoridade. Quando no trabalho, onde tem vários cristãos, tem 5 irmãos cristãos, tem 1000 pessoas lá, mas tem 5 cristãos, se forma um corpo. Lembram de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando eles estavam correndo perigo de vida na questão dos sonhos, e foi chamado para Daniel interpretar o sonho, o que ele fez? Ele falou: olha, eu vou orar a Deus, e o Deus do céu vai me revelar. Mas ele lembrou: eu tenho 3 irmãos aqui. Ele foi lá na casa de Sadraque, Mesaque e Abednego, está lá no capítulo 1 ou 2 de Daniel, e ele chamou os irmãos: olha, se unam comigo, jejuem comigo, para que Deus nos dê a revelação. E Deus deu, era um só, mas quando Daniel uniu Sadraque, Mesaque e Abednego, ele continuou formando o quê? Um corpo, e o cabeça operou. Mas amados, aonde não há amor, não existe unidade, ou não existe unicidade. Portanto, nós precisamos entender isso. João 17, 26 diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja nele e eu neles esteja. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, Pai, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tens me amado esteja neles e eu neles esteja. Aonde não há amor, Jesus não está. E se eu conheço Deus, eu sou impulsionado a amar, porque Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus. Mas o amor não é sentimento. O amor é um mandamento. E é por isso que eu tenho que amar e orar por aquele que me persegue. Amar os meus inimigos. É por isso que eu tenho que amar pessoas que eu não gosto. Eu falei hoje de manhã que às vezes as nossas relações, elas não batem. E sabe por que muitas vezes nós não somos curados? Pense bem. Quando o gari chega, passa na rua da sua casa para pegar o lixo, ele bate lá na sua casa, toca a campainha e fala assim: ô madame, ô rei, ô senhor, eu vim buscar o seu lixo, posso entrar e pegar o seu lixo? É assim que ele fala, sim ou não? Sim ou não? Não. O que ele faz? Ele nem fala com você, você nem sabe o que ele passou. Mas por quê? Porque você prepara todo o lixo, põe no saco e põe do lado de fora. Você põe do lado de fora.
Você quer ser curado? Põe para fora, põe na cruz tudo aquilo que está dos lixos que foram gerados pelas relações, mágoa, ressentimento, que vai gerando azedume, que vai virando ódio, que vai virando um monte de coisa negativa, vai te deixando depressivo, deprimido, com problemas de doença mental. Sabe por quê? Porque a gente acumula. Nós somos acumuladores emocionais. A gente acumula sentimento. Ah, mas deixa para lá. Que deixa para lá? Se dói, fala. Se doeu, diga. Ah, não vale a pena. Para você não vale a pena, mas sempre vale a pena. Ah, mas e se o outro não gostar? Problema dele. Quando nós amamos, nós aprendemos a ser transparentes. Nós precisamos tratar. O Evangelho é o Evangelho assim, que nos leva a viver isso. Como eu disse, o amor agrega, o amor une, o amor chama os cansados. Olha o que diz em Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há crentes cansados, há crentes sobrecarregados, há crentes oprimidos, porque não entendem o amor de Deus e não põem para fora em Deus, não troca carga, não trata isso. Nós precisamos aprender. Querido, coloque uma coisa no seu coração: não existe ninguém perfeito, nós somos perfeitos em Deus. Pessoas falham, pessoas erram, pessoas pisam na bola, pessoas fazem coisas que não deveriam fazer. As pessoas fazem isso, eu faço, você faz, todos nós fazemos. Todos nós fazemos, porque nós estamos em obras. Eu sempre falo que todo cristão devia carregar uma placa no peito assim, ó: desculpe os transtornos, estou em obras para melhor te servir. Não é? Porque a gente está sempre em obra. Aquele que começou em nós a boa obra, diz Filipenses 1:6, há de completá-la até o dia de Cristo. Existe uma obra que Deus começou, e Ele faz com amor e em amor. Por isso, se você não entende esse perfeito poder do amor, você vai ser refém da vida, das suas emoções, dos seus sentimentos, de tudo aquilo que Deus não quer que você seja refém. Porque Deus não te faz refém, Deus te faz livre, e o amor nos deixa livre para amar, para perdoar, para praticar os frutos do amor, como Gálatas 5:22, para comer esse fruto e praticar esse fruto. Por isso, querido, dezembro é o mês em que o amor está no ar, mas não deixe o amor no ar, entre no seu coração. Aliás, você não precisa do mês de dezembro para isso, você precisa desse amor todos os dias, e ele já está derramado no seu coração. O amor muda o nosso conceito sobre as pessoas e sobre nós. O amor nos faz enxergar as pessoas sempre com um olhar de esperança. O amor nos faz virar profetas da nossa casa, e nós profetizamos que as pessoas podem ser melhores do que elas são, a começar em mim. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Coloque-se de pé, por favor. Muito obrigado por acompanhar mais uma de nossas ministrações. Não deixe de acompanhar as nossas mídias sociais. Eu sou o pastor Felipe e gostaria muito de receber você aqui na nossa comunidade, todo domingo às 8h30, 11 e 18 horas. Você é o nosso convidado na Avenida Cruzeiro do Sul, número 360, em Osasco. Deus abençoe e uma boa semana.